vídeo de hoje do canal vamos falar, claro, da terceira vitória do São Paulo de Crespo e tudo sobre esse novo tricolor no vídeo de hoje do canal. Então vamos perder tempo não, vamos embora para o vídeo. E grande vitória do São Paulo, grande jogo do São Paulo. Para mim, alguns jogadores jogaram muito bem. Casos de... O Ferreirinha alternou grandes e ruins momentos, mas deu passe para o lance do pênalti, fez gol. O Bobadilha, para mim, foi espetacular, foi muito bem. Marcos Antônio também muito bem. Então, venham com a gente. Muito bem. Então, desculpam. Menos para o Gabriel Conter aqui, mas está pedindo desculpa. Eu quero saber de vocês e de você, Arnaldo. Gostou? Não gostou? Deu para o gasto? Peraí. Você, gostou, adorou? Não gostou, deu para o gasto ou foi um lixo, Arnaldo? Grande, Léo. Foi maravilhoso. Adorei. Acho que o São Paulo talvez tenha feito uma das melhores partidas como mandante na temporada. É o que eu falei, né? O desafio era jogar outras vezes como jogou contra o Corinthians. E acho que o São Paulo jogou. Ficou barato para o Fluminense 3-1. Ficou. Acho que o São Paulo teve o domínio completo. Mostrou de novo muita personalidade. Uma nova forma de jogar que o Fluminense tentou espelhar e anular no início. Já é um time visado, o São Paulo. Mas aí que tá, né, Tironi? Acho que a questão da nova dinâmica do time do Crespo, essa dobradinha Marcos Antônio e Bobadilha, parece ser fácil, mas não é fácil você bloquear, anular dois jogadores com essa dinâmica, né? Então, acho que de novo eles foram a coisa diferente do time. E aí o São Paulo venceu, poderia ter até goleado hoje, diante de tamanha superioridade. E aí aquilo, chegou a terceira vitória seguida, respira, sobe na tabela e começando as Copas, nós vamos ver que tipo de estratégia o São Paulo vai ter daqui para frente, né? Porque são muitos jogos, quinta-feira tem o Atlético Paranaense, domingo tem o Inter, é mais colado, e acho que agora é necessário você fazer algumas escolhas, sobretudo em relação aos principais jogadores, né? Marcos Antônio está tão falado, né? Quando o Marcos Antônio se machucou, o São Paulo caiu demais, e esse é um jogador que não pode se machucar de novo, sim, por exemplo, né? Criando é muito pouco para o que os meninos estão fazendo. Ele vai construindo a jogada desde lá de trás. Sim. Eles têm um padrão de movimentação e saída. Eu confesso que eu ainda sinto o Alisson se adaptando a uma posição, o que é normal. Ele ainda movimenta muito como um meia que dá o pique para o fundo, e eu preciso de um meia mais participativo. E eu também percebi que quando o Ferreirinha sai da área, e é legal esse atacante que sai para o lado, pega a bola e agride a marcação. Pô, é legal. Só que quando o Ferreirinha sai para o lado, o Luciano entra pouco na área. Aí os dois, o Thiago Silva e o Manuel, acho que tava. Apesar que o Fluminense estava com 3 zagueiros, né? Se eu não me engano, no começo. Enfim, quando o Ferreirinha sai ali, que era o cara mais avançado do pressing, para o lado para jogar, o Luciano entra pouco. E aí a zaga do adversário fica, mano, tá suave. Não tem ninguém para me marcar, ninguém tá para me atrapalhar, e fica nessa. Então, tipo, cara, eu senti um pouco falta ali do 9 de entrada, mas a hora que a gente tava sentindo um pouco falta do 9, rebote de escanteio, bola pro lado, passa pro Luciano, o Luciano dá um cruzamento de almanaque do lateral. O Paizão chegou no fundo, bem perto da linha ali, só cava para trás, Pazão. Segundo pau, vai ter alguém ali, Arbolenda ali, pagou 1-0 para nós, aí o jogo fica um pouco mais aberto. O São Paulo tem ainda dificuldade quando o outro time tem a posse de bola. O nosso meio-campo é muito bonzinho, fica muito solto, os volantes um pouco mais atrasados, pá. Só que, cara, que jogo, mano. O São Paulo sabe a hora de manter a posse de bola, sabe a hora de jogar, constrói toda a jogada. Sim. Cara, o que o Marcos Antônio fez no segundo gol, pelo amor de Deus, velho. Que elegante. E aí o nosso querido Zubeldia, também não vamos ficar ressuscitando morto, mas o Zubeldia falava que o Marcos Antônio não pisa na área. O Marcos Antônio chega com mais clareza na área do que qualquer um outro ali, mano. Pelo amor de Deus, velho. Fundamental a vitória do São Paulo, Ricardo Senna, excelente. A terceira vitória consecutiva do tricolor paulista, de forma merecida. O São Paulo jogou e produziu para tal. Foi muito bem o São Paulo Futebol Clube hoje aqui no estádio do Morumbi. Teve pênalti perdido, teve chance desperdiçada, mas teve vitória do São Paulo, e é isso que importa. Terceira consecutiva, outro São Paulo, outra cara. É um São Paulo conectado também com o Morumbi, que era um ponto crucial. E o Tapia, um tapia na cara, como diz o nosso Fernando Camargo, dos críticos, né? O Gonzalo Tapia consegue achar o seu golzinho por ali.
dois caras para falar de forma muito rápida, muito breve. Marcos Antônio, nosso Vitinha brasileiro, tá jogando muita bola o Marcos Antônio, incrível hoje, sensacional, tá em todo lugar, parece que tem 20 Marcos Antônios em campo. E o Ferraresi é um espetáculo de jogador. Eu gosto do Ferraresi desde a época que ele era banco, na época do Dorival, na época de outros técnicos, que ele machucou, é verdade, mas ele é um espetáculo de zagueiro. Tecnicamente ele é muito superior, ele é um jogador muito inteligente, lê bem o jogo, antecipa bem o jogo e hoje deu uma baita assistência. E essa conexão que a gente precisa. Campo, arquibancada, São Paulo Futebol Clube é feito disso. O São Paulo é feito dessa conexão, arquibancada e campo, esse elenco briga aí até o final e é um time de muito caráter. Pra quem tirava leite de pedra, o Crespo tira milkshake. Que grande vitória! A melhor partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mandou no jogo do início ao fim. O Fluminense foi engolido aqui no Morumbi. O gol só saiu por uma falha da defesa do São Paulo, uma falha infantil de comunicação. O Alan Franco rebatendo nos pés do Samuel Xavier, que acertou um chute absurdo, a bola lá no canto. De resto, o Fluminense não fez nada, não levou perigo ao Rafael. O São Paulo criou e criou muito hoje. Pela direita, pela esquerda, pelo centro também. Brilharam as figuras de Ferraresi e de Marcos Antônio. E o São Paulo ainda viu hoje renascer uma jovem promessa, o Rodriguinho. Viu hoje o Tapia, um jogador que chegou, a gente não sabe nada, né? Sabemos quase nada sobre ele, né? E chegou e está mostrando apetite. Ele é vertical, ele é muito objetivo. Na primeira entrada que ele deu, foi contra o Juventude ou contra o Corinthians, já não lembro, acho que contra o Corinthians, né? Ele já pegou a bola e já vai para dentro do gol. Precisa de um cara assim, é goleador. Então São Paulo hoje mostra um novo período nessa temporada, um período de muita dedicação, de um período de força física, de confiança e conexão com a torcida. Hernan Crespo é uma liderança positiva que chegou, resetou o elenco e o São Paulo vem crescendo. Mais uma partida que sobe um degrau na evolução técnica, física, estratégica e também na tabela, como disse o Léo. São Paulo nesse momento na 8ª posição. Claro, isso vai cair porque São Paulo tem mais jogos, mas quem diria, São Paulo estava uma posição acima da zona de rebaixamento. Sequer chegou a entrar, Magno Nunes. E os urubus vieram, todos eles, né? Porém, tá aí, o São Paulo renasce no Campeonato Brasileiro e agora vai. Nas últimas partidas, quando voltou à Copa do Mundo de Clubes, o São Paulo disputou 15 pontos e perdeu 5, conquistou 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. Belíssimo aproveitamento do Hernan Crespo. Bom, são 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É um bom aproveitamento, 66,7, é um bom aproveitamento. Marcou 8 gols e sofreu 5. Sendo que vinha de 2 partidas sem sofrer gols e sofreu na partida de hoje o chute de fora da área do Samuel Xavier. Um relaxo ali, né? Faltou alguém para correr ali, para abafar um pouquinho. Primeiro, acho que Ferraresi e Alan Franco poderiam ter feito melhor do que fizeram, o Alan Franco especialmente, porque não tinha ninguém ali próximo, ele não precisava ter rebatido a bola para a área, ainda deixar o lance vivo. Tentou cabecear longe e não teve sucesso. Eu vou falar assim, o doce mistério do São Paulo está estabelecido, né, gente? Qual é o doce mistério do São Paulo? Ou aquele falou que é o toque mágico do time do São Paulo? A formação com os 3 zagueiros. Coisa maravilhosa. A formação com os 3 zagueiros. 3 zagueiros. E o Marcos, zagueiros é vida e o Marcos Antônio na frente da zaga. Esse é o grande mistério. O doce mistério do São Paulo. É o Marcos Antônio na frente da zaga. Vovozinho, desculpa, viu, Pascoal? Vovozinho, não era isso que eu tava vendo ali na redação, não, viu, vovozinho? Pô, 2-0 esse resultado é perigoso, viu? É perigoso. Não, enquanto não termina. Ele queria a marcação do terceiro, que era para tranquilizar o time. Depois veio a marcação do terceiro. Assim, eu tenho dúvida também no que disse o Zé, no que disse o Zinho, do posicionamento do Ferreirinha no gol de cabeça. Eu tenho dúvida a respeito disso. Eu tenho dúvida. E outra, no gol do Bobadilha, que foi corretamente anulado, a bola bateu no braço do Luciano, 3 segundos antes teve um lance que poderia ser pênalti para o São Paulo, mais um. Eu não sei se foi o Serna, um chute ali, 3 segundos antes da conclusão do Bobadilha. Depois a gente vai mostrar. Só para encerrar da minha parte. E o São Paulo não pode abrir mão do esquema que está sendo adotado, do formato de jogo, porque isso tem dado certo. E se adaptou o esquema. Você não vai mexer, não. O esquema está adaptado ao modelo que o São Paulo pode atuar. 2021, São Paulo foi campeão paulista com o Crespo, jogando com 3 zagueiros. Mas está jogando com muita consistência. O Cedric ainda me causa assim, apreensão. Eu acho que ele pode jogar mais do que ele está jogando. Sim, ofensivamente, né? Eu acho que ele pode jogar mais do que ele está jogando. Mas o São Paulo, o Marcos Antônio está jogando mais do que a torcida esperava. Melhor até do que quando estava lesionado.
Tá jogando uma boa, tá jogando um bolão na frente da zaga, tá liberando ali, acho que o Bobadilla tá compondo bem, tá fazendo o trabalho, o Alisson não tá o Alisson ainda. Porque ali não é a posição dele. Ele não tá o Alisson ainda. O Alisson é atacante, que virou volante com o Dorival Júnior e agora tá jogando de meia de ligação. Um pouco mais à frente e tá jogando terceiro volante, vamos dizer assim. Mas não dá para tirar o Luciano, não. Não é porque ele perdeu o pênalti hoje, porque hoje ele perdeu o pênalti. A gente tem que deixar muito claro. Ele perdeu o pênalti. Ele cantou essa bola antes. Inclusive você na redação ele falou assim: o Luciano não bate bem pênalti. Eu não tô confiante. Aí o cara foi lá, o goleiro pegou. Então é assim Fábio mesmo. É pegador. Assim, o Fábio foi bem na bola também. Agora, eu acho que o São Paulo, como eu disse o Hernan Crespo, para o meio de semana contra o Atlético Paranaense, dá uma poupadinha. Ele disse que dá para mesclar alguma coisa. Vai pensar nessa mescla que ele pode fazer. É impossível jogar os 3 campeonatos com o mesmo time, com os mesmos jogadores. Se existe um jogo para você preservar alguns jogadores para o jogo contra o Internacional no final de semana no Rio Grande do Sul, é esse contra o Atlético Paranaense. Se ele for... Meus amigos, vencemos mais uma no Morumbi. São Paulo 3, Fluminense 1. Desculpa, podia ter sido muito mais. Esse gol do Fluminense, uma achada aí, um presente do Alan Franco por Samuel Xavier, que na minha opinião também o Rafa poderia ter pego. E lembrando que foi o único chute ao gol em 90 minutos, mais acréscimos do Fluminense. O único, tá? Que chegou ao gol. E foi gol. Pois bem, vamos falar da parte boa agora, né? O São Paulo venceu por 3 gols de diferença. Mais uma vez um início de jogo, muito erros de passe, né? Depois o São Paulo consegue achar o gol do Arboleda com um belo cruzamento do Luciano de direita, né? E aí o São Paulo toma conta do jogo, tem suas oportunidades, tem o pênalti. E aí vou ser sincero pra vocês, quando eu vi o Luciano, eu falei, vai perder. O São Paulo tem problemas com pênalti, né? Só na primeira rodada contra o Sport, o São Paulo perdeu o pênalti. Decisão da Libertadores, São Paulo perde pênaltis. Então assim, São Paulo tem um sério problema em cobranças de pênalti. Ainda assim, a perda de pênalti do Luciano não foi suficiente para afetar o resultado, mas pelo menos para deixar o Fluminense vivo no jogo, até mais ou menos 13, 14, 15 minutos que o Ferreirinha faz o gol ali de cabeça, né, que não é muito a dele. Renato Gaúcho reclamou do VAR, mas pelo amor de Deus, gente, aquele VAR ali não dá para fazer muita coisa. Eu achei até visualmente parecia um pouquinho à frente, mas ali indicou a mesma linha. Quem fala é o VAR, quem sou eu para falar contra, né? E assim, num belo lançamento do Marcos Antônio, grande destaque do São Paulo Futebol Clube junto com o Bobadilla. A Arboleda também gigante. Alan Franco, talvez o pior da defesa ontem. O Ferraredes bem, né? A altura aí do passe do terceiro gol pro Tapia, que até hoje não me convence, parece ser um tanque, mas foi lá e fez o terceiro com muita categoria no final do jogo para matar, né? Depois ali do susto do gol do Fluminense. Na lateral direita, acho que o Cedric com o Crespo, esse foi o jogo menos pior dele. Reclamam, né, que erra muito cruzamento e tal, mas então todo mundo esqueceu do Igor Vinícius, né? Ainda que erre muito cruzamento e tudo mais, ainda é 10 vezes melhor que o Igor Vinícius, tudo mais, tudo bem. Mas realmente essa parte ofensiva não é dele. O Crespo chegou a falar em Mike, veremos se ele vai para campo no jogo contra o Atlético Paranaense, que está na segunda divisão e não está bem não. Deixou meio que claro que vai mesclar a equipe, achei isso importante. Quer dizer, o foco ainda continua sendo brasileiro. O São Paulo foi para a 8ª colocação, deu uma afastada, mas assim, existe o entendimento, né, que o negócio é não cair. Eu espero que continue assim. E, bem, vamos lá falar dos próximos, né, dos jogadores que estiveram em campo, né. Pela esquerda, o Enzo Dias foi bem, né? Mas o Wendel, quando entrou, foi melhor ainda. Acho que o Wendel tomou conta da posição. E agora temos um contratado, literalmente, né? Só conseguiu um reforço nesse meio do ano, que foi o Wendel, né? E o Alisson quebrou um galho ali na posição. O Ferreirinha bem, o Luciano também bem. Acho que da perda do pênalti, não acho que foi mal, não. Foi bem, foi participativo. E, cara, só perde quem vai lá e tenta, né? Então tem muito crédito com a torcida. Depois os que entraram, o Rodriguinho quase fez um gol Puskás, né? Ele começou errando muito, não vou negar não, que deu umas pequenas xingadas nele. Mas depois ali no final se entendeu e quase faz um golaço. O André Silva entrou, o Tapia entrou e fez o gol. Tô tentando lembrar, ver se não vou esquecer ninguém, né? Acho que esqueci alguém. O Sabino entra no lugar do Alan Franco também. Então...
e o Wendel entra no lugar do Enzo Dias, que eu já falei. Então, assim, também não tem tantas opções assim no banco, mas o Crespo usou bem os 4 das 5 substituições. E o mais importante, obteve resultado. Eu lembro que o Tirani perguntou para nada: se São Paulo vencesse o Juventude Fluminense, conseguisse 6 pontos, como iria para a Atlético Paranaense? Aí o Arnaldo falou: peraí, calma aí. Não é assim não, tu acha que vai ganhar 6 pontos? Ganhamos os 6 pontos, literalmente na mar. E agora é difícil para mim falar virar o foco para a Copa do Brasil, que acho que o foco continua sendo o Campeonato Brasileiro. O negócio é tentar manter aquela faixa que tem no Morumbi, nunca foi rebaixada, né? Tentar se manter na primeira divisão, até para, pensando em projeto esportivo e financeiro, já que o São Paulo faz o FIDIC, o bendito do FIDIC, né? Tentar aí pro ano que vem conseguir uma melhor equipe, ser mais competitivo e quem sabe pensar alguma coisa. Acho que para esse ano o foco total tem que ser o brasileiro. O quanto antes você chegar aos 45 pontos no brasileiro, aí você pode tentar pensar em Copa se você ainda estiver vivo nelas, né? Mas acho que o foco tem que ser o brasileiro. Foi uma rodada ok, mas lembrando que o São Paulo tem 2 jogos a mais do que muitos dos seus concorrentes lá embaixo. A boa notícia é que muitos dos concorrentes lá embaixo vão pegar os concorrentes lá de cima, né? Mas, por exemplo, o Ceará ganhou ontem do Cruzeiro, já não foi tão bom o resultado, que ficou com a minha pontuação de São Paulo, mas são coisas do jogo, né? E São Paulo vai ter que tirar aí esses pontos perdidos aí para tentar se afastar o mais rápido possível do Z4. No momento está afastado, mas a diferença são 5 pontos e o Santos, se não me engano, são 5 pontos e o Santos tem 2 jogos a menos, né? Então, e não só ele, né? Outras equipes também. Então, assim, bom, queríamos a vitória, queríamos 6 pontos, o Crespo entregou. É um estilo de jogo totalmente diferente, muita gente tem falado isso, até o Losetti falou, realmente é um jogo vertical, é um jogo de triangulação, entendeu? O São Paulo sempre tentando passe pra frente, não é aquele time que quer dar 10.000 passes que nem o Diniz pra chegar no gol, não. Se puder em 2, 3 passes, gol. Então é uma forma legal de ver futebol. Eu gosto desse tipo de jogo. Vamos ver até quando vai funcionar, né? E acho importante o Crespo pensar muito em mesclar esses jogadores para o próximo jogo. Foi perguntado do Lucas Ferreira, que vai ter a oportunidade dele, mas ninguém tem minuto garantido com o Crespo. Essas histórias de treinador. E vamos acompanhar agora quinta-feira o São Paulo na Copa do Brasil e domingo contra o Inter no Beira-Rio. Outro jogo muito importante para as pretensões de São Paulo de sair daquela segunda faixa, né, dos 10 últimos ali, né? Acho que o importante é pontuar. É um time duríssimo. São Paulo tem dificuldades lá. Lembro da última vitória lá com o Rigoni lá dando show de bola, né? E aceitaria o empate. Então, eu tô sempre assim, o negócio é pontuar, cara. O negócio é pontuar e tirar ponto do adversário. É isso. Se puder vencer, ótimo, né? Mas assim, vamos ficar de olho. E com relação à Copa do Brasil, jogando em casa, o Morumbi esgotado. Ontem já tinha 42 mil pessoas, a expectativa é boa para esse jogo de meio de semana. Esperando que o Crespo aí dê uma mesclada e boa nesse São Paulo aí, porque eu acho que a Atlético Paranaense tem a sua tradição, vai ser um jogo dificílimo, mas são momentos extremamente diferentes. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele like alto, ok? Saudações de cores, uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana a todos e valeu!